Olá, conectados e conectadas. Tô entrando hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês, pra gente trocar uma ideia, enfim, na verdade, a gente não programou uma live específica para hoje, a Del Puerto não programou uma live específica para hoje, mas a ideia é compartilhar algumas coisinhas com vocês. Vou dar um tempinho, porque a live está marcada para as 20 horas, então nós temos 2 minutos. São 19h58 em Porto Alegre. Como é sexta-feira, como a gente já não vai mais dar aula hoje, então aqui em Porto Alegre tá friozinho já. Estamos com 20 graus aqui em Porto Alegre. Uma típica noite de outono. Então, salut e libertad. A minha ideia para a nossa conversa aqui de hoje é compartilhar algumas coisas do dia a dia da Del Puerto, né? Do que a gente usa para o nosso dia a dia de aulas e que pode ser interessante para quem curte flamenco, né? Para quem curte essa linguagem. Quem quer se envolver com flamenco, eu costumo sempre dizer isso, tem que se envolver com a música flamenca. Não tem como a gente se envolver com o baile flamenco e com as coisas que fazem parte dessa linguagem, sem se envolver com a música. Isso não significa que a gente tenha que aprender a cantar ou a tocar algum instrumento, mas a gente tem que minimamente fluir nessa musicalidade. Que vamos combinar, gente, é incrível, é um privilégio a gente escutar flamenco, né? A gente ter tá vivendo nesse mesmo tempo, assim, em que tantos ícones, principalmente aqui agora falando de música, tantos ícones da música conviveram entre nós, né? Então, como diz o Giovanni Capelletti, escutem flamenco, é possível que vocês gostem. Não precisa estar envolvido com o baile flamenco ou ser praticante da linguagem também para gostar da música. Você pode ser um aficionado pela música simplesmente. E já vai ser incrível, né? Porque a música te dá um universo à parte, né? A música te coloca dentro de um campo vibracional. Hoje em dia isso já é sabido e mais do que estudado. E o flamenco te leva para esse universo das sensações e dos sentimentos, né? Isso também já está sendo estudado por alguns etnomusicólogos. Eu não vou saber falar especificamente sobre isso, porque não é o meu campo de pesquisa, então eu não quero incorrer em nenhum erro, né? Mas já começo dando as dicas. O professor Faustino Nunes, que é um dos etnomusicólogos mais conceituados e mais respeitados na atualidade, faz as suas lives todos os domingos às 14 horas do Brasil. Ele é residente da Espanha, então por isso eu tô falando 14 horas do Brasil. Ele faz a live dele através do Facebook. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre história do flamenco, história da música flamenca, ele é um especialista, né, em música flamenca. Acessa lá o Facebook dele. Ele é extremamente generoso, ele compartilha tudo que ele sabe. Enfim, é uma pessoa incrível. Ele foi um dos primeiros
mestres, assim, a fazer parte da minha pesquisa de mestrado a respeito do gesto flamenco. Eu estudo o gesto, mas, como eu disse para vocês, não tem como a gente adentrar o universo do movimento flamenco sem se envolver com a música. Então, ele foi uma das pessoas que eu estudei e continuo estudando bastante. Outro autor e pesquisador que eu sou fã de carteirinha é o Juan Verrilhos. O Juan Verrilhos também tem um perfil no Facebook. Acho que todos podem acessar, entrar em contato. Ele tem um blog também que se chama Vai y Vienes Flamencos. Tudo isso aqui eu tô falando, a gente vai deixar escrito aqui na live, nos comentários, ou até melhor do que isso, eu posso, depois de encerrado, colocar os links nos próximos stories para que vocês possam acessar e, enfim, fazer as suas escolhas. Então, a ideia das dicas é mais ou menos essa, é dar caminhos para quem quiser acessar, buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né, gente? Esses dois pesquisadores estão à disposição aí com as suas páginas no Facebook. Sobre a música, quem já se envolve com flamenco certamente vai conhecer os músicos de quem eu vou citar aqui, mas tem muita gente que está começando agora a praticar, então nunca é demais a gente falar que tem algumas coisas que são, assim como a gente tem leituras obrigatórias lá, quando a gente começa a estudar, enfim, no colégio ou na faculdade, para prestar um concurso, né? A gente tem escutas obrigatórias no flamenco. A primeira escuta obrigatória, na minha opinião, e acredito que também na opinião da maioria, enfim, Paco de Lucia. Paco de Lucia foi provavelmente, eu acho, vou dar a minha opinião, um dos maiores gênios musicais com quem a gente teve a oportunidade de conviver. Digo, né, estar vivo ao mesmo tempo que ele. Ele faleceu em fevereiro de 2014, recente a perda, né, o desaparecimento dele, e ele deixou uma obra incalculável, que se pode ter acesso em todas as plataformas de streaming, né, de música, e no Facebook, no YouTube, além de se ter acesso às músicas, hoje em dia se tem acesso a documentários, a clipes, enfim, há uma infinidade de possibilidades de escutar e ver, enfim, conhecer um pouco mais de Paco de Lucia. Ele produziu mais de 25 álbuns durante toda a vida dele, álbuns autorais, álbuns solo, fora os álbuns que ele teve junto com o Sesteto, que foi um sucesso, foi um estrondo, fez um antes e depois dentro da linguagem musical do flamenco. Muito provavelmente a gente vai conseguir falar mais especificamente sobre isso mais adiante em próximas lives com a participação do Giovanni, né? Que pode aí sim dar uma opinião bem concreta sobre o tema música, né? Mas enfim, o Paco com certeza estabeleceu um antes e um depois para a guitarra flamenca contemporânea. Outra escuta obrigatória também do nosso tempo, né? Da nossa esfera aqui de existência, Camarón de la Isla. Também se encontra Camarón de la Isla em todas as plataformas musicais de streaming
musicais. Ó, a Grazi tá nos atualizando que o Didio já confirmou a participação dele na próxima live da Del Puerto. A gente vai divulgar bem direitinho as datas e as participações, anunciar os dias direitinho das participações, para que as pessoas possam se organizar. Camarón também marcou um antes e um depois na maneira de se cantar flamenco. A Ju também já tá entrando. Que legal, já tem um monte de gente online. Eu lembro, eu comecei, flamenco é uma escolha da minha vida adulta. Eu tinha 21 anos, comecei a praticar flamenco muito tarde. Isso para quem quer desenvolver um trabalho de corpo e de baile, falando assim em termos conservatoriais, né, de uma escola do corpo. É tarde, né, 21 anos, mas enfim, eu comecei em 99 com André Del Puerto, nossa querida André Del Puerto, já falecida, e com o guitarrista Fernando de Marília. E aí eu tinha aula sozinha, eu e eles, porque a escola estava começando, foi no ano que a escola abriu, como escola solo, né? Antes era uma cooperativa de artistas que funcionava ali no Espaço Dança e Memória. Enfim, e aí eu lembro que quem tinha um disco ou uma fita gravada, fita cassete, 99, gente, eu não tô falando de muito tempo atrás. Era um tesouro, ninguém compartilhava, era muito difícil as pessoas terem material sobre flamenco, então o Fernando de Marília gravou para mim 2 fitas cassete que eu tenho até hoje. De repente até tiro uma foto para mostrar para vocês, não separei elas para mostrar. Com clássicos. Ó, Gabi. Aê, Gabi! Com clássicos cantados por Camarón de la Isla com a guitarra de Paco de Lucia. Vou ter que pegar a fita ali depois para dizer. Vou fotografar e colocar nos nossos stories aqui da Del Puerto. Aquilo me marcou de um jeito único. Eu escutava, eu engolia aquelas 2 fitas assim, sem parar. E de tal forma assim que eu cheguei a decorar a sonoridade delas. Eu não entendia direito o que o Camarón cantava, porque, claro, essa dicção, essa pronúncia do cante camaroneiro, como a gente costuma dizer, ela é rasgada, é aquela garganta rasgada e aquela pronúncia diferente, né? Com principalmente o final das palavras, um pouco diferente do que a gente costuma ouvir no espanhol formal. Então, claro, esse meu primeiro contato, assim, com essa musicalidade flamenca, que não é flamenco de concerto, né? É aquele flamenco de baile, flamenco... claro, ali naquelas músicas até não era um flamenco gravado para executar os bailes, mas Paco e Camarón, né, cantaram e tocaram um repertório que se utiliza até hoje para coreografar e para montar repertórios de cante e de guitarra. Enfim, é uma recordação muito intensa que eu tenho ainda. Então, por isso eu resolvi escolher essas 2 referências para começar, né, falar das nossas escutas obrigatórias. A gente costuma fazer playlists, né, na Del Puerto pra gente compartilhar com as alunas e pra gente colocar as nossas aulas em prática. Isso facilita pra gente, né, e facilita o acesso das alunas. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem a plataforma Spotify, que tem um acervo incrível, assim, vocês encontram praticamente tudo hoje em dia no Spotify.
que não se encontra no Spotify, se coloca no YouTube e se encontra. Tem outras plataformas de áudio também, SoundCloud. Eu não sou uma conhecedora de tecnologias, isso está sendo uma novidade, na verdade, para mim, para as meninas, enfim, para todo mundo que estava acostumado a trabalhar com o ao vivo, né? Com a presença. Mas a gente vai se acostumando. Então, eu vou falar da experiência que eu tive com as primeiras escutas. Eu coloquei na minha lista aqui de obrigatórias, as mais pedidas. Também uns clássicos, né? Carmen Linares, clássica. Não dá para se envolver com flamenco sem escutar Carmen Linares. Remédios Amaya, não pode se conviver com flamenco sem escutar Remédios Amaya. Cadê? Guadiana. O Guadiana também marcou muito, assim, essa minha primeira ligação com o flamenco. Eu escutei muito Guadiana quando eu comecei. E por último, e não menos importante, que faz parte da... Aquela, minha filha, aquela que faz parte do... Tô brincando, gente. Tô procurando aqui. A gente usou... Ela faz parte do rito Geografia del Cante Flamenco. E ela canta uma buleria linda, La Macanita. Ela canta uma buleria linda que se chama Adiós Tristeza. E eu vou colocar aqui pra gente escutar um pouquinho. Ju, tá dando pra escutar um pouco? Quando se levanta, primita un día, ya la linda agüita que va cantando. The Bluetooth device is ready to pair. Más fuerte que la tristeza, son la guitarra y el sol, la calle y el corazón, la curva de la belleza. Más fuerte que la tristeza, Solo geranio en flor, el sueño que da licor, el polvo de la tierra. É lindo demais, né? Me quero decir, vaya usted con Dios, adiós tristeza. Cuando está cerca de mí, me quiero decir, vaya usted con Dios, adiós tristeza. Na próxima encarnação, talvez, gente. Já tá difícil ser bailaora. Cantaora, gente. Não vai ser para essa encarnação. Eu acionei o Bluetooth enquanto a gente estava escutando. The Bluetooth device is connected successfully. Isso, minha amiga agora falou que tá ligada. E na próxima que eu colocar aqui pra gente escutar, já vai sair com um pouquinho mais de qualidade o som. Enfim, essa música a gente usou num espetáculo que homenageou a Andrea, logo que nós tínhamos perdido ela, no final do ano de 2007. Enfim, outro guitarrista que eu amo,
de paixão e que eu sempre gostei muito e que eu também tenho Ó, a Grazi aí, falando como é que diz, da carreira de cantaora dela, que vai começar depois da quarentena, aguardem. Outro guitarrista que eu amo e que me trouxe muito muito amor pelo flamenco, assim, eu passei a apreciar muito mais a música flamenca quando eu comecei a escutar ele, é o Gerardo Nunes. Eu tenho uma verdadeira adoração por ele e ele continua sendo para mim um dos melhores guitarristas de flamenco da atualidade. Ele sempre teve um trabalho muito consistente dentro da música flamenca e ele, desde sempre também, fez uma incursão no universo do jazz, muito influenciado pelo Paco, com certeza. Em 2015, quando eu tive oportunidade de ir ao Festival de Jerez, eu assisti a um show de homenagem a ele, que o Gerardo Nunes capitaneou, assim, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida. Inesquecível, assim, eu nunca mais vou esquecer daquele momento, foi fantástico, foi incrível. Tem uma música dele que eu gosto muito, de um disco que se chama Calima. Gerardo Nunes, já vou botar aqui pra gente escutar. E ele tem um trabalho incrível com o pianista Chano Domingues, que é também um pianista incrível e que trabalha com jazz. E a gente viu ele em Madrid, exatamente. Lá em 2010, né, Grazi? A gente teve o privilégio também de ver ele e a Carmen... agora não lembro o nome dela. Carmen, que é a mulher dele. Guapa, ¿qué tal estás? Noticias tuyas, te acompañamos mucho por la web. Qué bueno verte por aquí, qué honor. Isso, Grazi, Carmen Cortez, a esposa do Gerardo Nunes, a gente assistiu lá em Madrid, ela fez uma participação com baile no show dele. Gerardo Nunes. Querida, nosotras estamos bien, Carmen. Luchando mucho. Te queremos mucho, ¿sí? La lucha del mundo entero en este exacto momento. Outro violonista, então, seguindo as dicas. Outro violonista da nossa... Deixa eu antes... Não vou fazer essa grosseria. Carmen Talegona, nossa maestra querida, residente da Espanha, também lá em quarentena, estão todos lá em quarentena. Unidos en el amor, com certeza. Com certeza. E ela é uma das pessoas e bailadoras que mais nos influencia até hoje, desde muito tempo, e vai continuar sendo. A gente se espelha muito nela. Obrigada, Carmen, por estar aqui. Eu espero que tu família inteira, todos, desde Córdoba hasta Madrid, estén todos muchísimo bien y con mucha salud. Igual tú, claro, con salud y con ánimo. Fuerza, fuerza.
nos quedamos juntos. Seguindo aqui nas nossas dicas, outro violonista que marcou muito a minha vivência no flamenco é o Vicente Amigo. Vicente Amigo também, muito possivelmente, bastante influenciado por Paco de Lucia. Ele tem um trabalho belíssimo, desde muitos anos. Tem um disco dele que eu adoro, que se chama Poeta. Aí coloca um pouquinho pra gente escutar ao fundo. Campeona, valente da força de frente, né? Da força que enfrenta o vírus de frente nos hospitais do país. Incrível a força de vocês. Enfim, um pouquinho aí do Vicente Amigo. Bom, e aí então vou falar um pouco dos cantaores que eu gosto muito e que são super conhecidos, né? Conhecidos mundialmente, inclusive. Um dos que eu curto muito e que eu escuto muito aqui em casa faz parte das minhas playlists mais queridas, assim, que não são as minhas playlists de aula, são as minhas playlists de casa. Miguel Poveda, maravilhoso. Escutamos um pouquinho de Miguel Poveda por Bulerín. Borrachera, que borrachera, que borrachera, que borrachera. Que borrachera, que borrachera, que borrachera, que borrachera. Hielo cale en la calle. Digo como lo siento. Como mi Luisito Sambo, yo lo busco y no lo encuentro. Como mi Luisito Sambo. Aí, escutamos um pouquinho de Miguel Poveda. Duas cantadoras que eu adoro, que são super conhecidas e alcançaram uma popularidade internacional. Uma delas esteve aqui em Porto Alegre em Cena, de 2011. Eu tive a incrível oportunidade de trabalhar como anjo, né? Como produtora local do festival, acompanhando Estrella Morente e sua equipe, sua banda. Tive a oportunidade de conhecer Montoita, que é um guitarrista incrível. Enfim, toda a banda era incrível, né? Demais mesmo. E a Estrella Morente é aquela diva, né? E por outro lado, uma pessoa, né? Ali do teu lado, tu vê a Estrella Morente, aquela que tava no YouTube, né? É uma coisa muito louca isso, gente. Vou colocar um pouquinho de Estrella Morente, então, aqui pra gente. A voz dela é incrível e sai, assim, com uma facilidade, né? A pessoa é para o que nasce.
bolita robado, ay, porque te tu primito mío, la bolita robada. Bolita robado, del que Dios tuviera para ella, la madre se ve. Ay, madre, madre, ya la madre se ve. Aproveitando as escutas obrigatórias, Henrique Morente, né, que também foi um expoente, né, foi um pilar, assim, do que a gente chama de flamenco contemporâneo. Exato, né, ele foi um revolucionário, assim, em termos de composição, em termos de posicionamento profissional. Ele foi um cara que realmente estabeleceu também um antes e um depois. E já aproveitando a seleçãozinha que eu fiz aqui das escutas obrigatórias, eu saio de Estrella Morente e vou para Marina Heredia e selecionei uma canção que ela faz aqui no disco que se chama A Mi Tiempo, que tá completinho no YouTube e no Spotify, que se chama Morentangos. É uma homenagem ao Henrique Morente. Maravilhosa Marina Heredia. Encima de la corriente, que en Babilonia llamaba, y allí me senté llorando, allí la tierra regaba, y acordándome de ti, oh si a una quien amaba, y era triste su memoria, y en ella lloraba. Si ya encontrara Essa é uma das mais conhecidas do Henrique Morente, né? Ficou famosa recitando na voz do Henrique Morente. É muito linda essa música, né, gente? Vamos falar. Ainda nos cantaores que eu sou fascinada e que são clássicos, assim, dos quais a gente não pode escapar, José Mercé. O José Mercé é super atuante ainda. Ele... Botei uma rumba super pop aqui dele. Tem um dos discos dele que eu mais gosto, até vou acessar aqui o álbum, se chama Aire. Ele tem uma voz bem camaroneira também. Vimos, maravilhoso, né? Adoro! Ele é um cara super gente como a gente, assim. Maravilhoso. ¿Cómo quiere que vaya al barrio a verte? Sí, en tu barrio las luces nunca se encienden, sí. Cuando yo me he caído más de una vez, ¿a qué voy a verte si apenas se me pagué? Estou acessando
Wikipedia aqui para ver sobre outro cantor que eu amo também e que eu escutei muito e agora eu voltei a escutar, que se chama Ciano Lobato, que também é um clássico. O Ciano Lobato já não é tanto da contemporaneidade flamenca, ele é, digamos, precursor desses cantadores que a gente ouviu agora. E eu fui ver aqui porque eu queria saber quando ele partiu, quando ele faleceu, né? Em 2009. E essas alegrias dele são super conhecidas, super famosas. Piriti tran 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 tran, 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 piriti ta ti ta ti ta ti tran, piriti ta 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 tran, piriti tran 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 tran, piriti tran 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 tran. Canto muito pra baile, exatamente. É uma das obrigatórias pra mim. La sirena de los barcos, escalofrío a mí me da. La sirenita de los barcos, que cuando dice hay que separar. La sirena de los barcos, que cuando dice hay que separar. En ese tren chiquitito hay de matar gorda, la carranca se falta, palmita sorda. Si no hay salero, mi mamá, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero. Demais, né? Esqueci de falar de uma das cantaoras da atualidade, de quem eu gosto muito e que vem do universo das coplas. Ela não cantava flamenco, ela passou a cantar flamenco assim recentemente, entre aspas, claro, já de um tempo pra cá, que é Maite Martín. A Maite era uma cantora de coplas e boleros. Essa música é linda. Esse disco se chama Querência. Me avisaron a tiempo, ten cuidado. Mira, que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado. Y son muchos ya los labios cabezados. Ya lo mejor te arrastra en su marea. Y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Não, Dani, a gente não acessou a live pra te ver cantar. Essa é a Vidalita. Mi pena más grande, Vidalita, porque va por dentro. Mi pena más grande, Vidalita,
y en ella te canto, Vidalita, el dolor que siento. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor que siento. Aquela farruca era de arrebentar o coração. Farruca, que faz parte do espetáculo Consonantes, um dos espetáculos que tá na íntegra, inteirinho, na nossa página, no nosso canal do YouTube. É só acessar Del Puerto Flamenco, tá lá. Las Quatro Esquinas, Consonantes e Agosto. São 3 espetáculos online. Aqui eu botei um cantor que é... Deixa eu falar um pouquinho dele antes de soltar todo esse aire flamenco dele. Ele é assim, meio ame ou deixe, porque ele tem uma maneira muito peculiar de cantar. Aliás, lembrei de outro agora que também é ame ou deixe. Eu amo os dois. Aproveitar que tá me vindo, né, na cabeça. Um deles, então, esse que tá soando aí, Diego El Cigala. Tá pegando guitarrista, né? Faz 10 anos. Eu amo essa copla, Se Nos Rompió el Amor. O Cigala fez um disco com o Bebo Valdés, que é um cubano, era falecido já, cubano, pianista, que foi um primor. Esse disco se chama Lágrimas Negras, é imperdível. Vou colocar ele aqui por tangos pra gente ouvir esse acento mais flamenco dele. Ele tem esse acento nasal super característico. Enquanto isso, eu vou procurar outro cantor. Por tangos. Outro cantor que eu escutei muito, que também é um pouco ame ou deixe, mas eu adoro ele. E ele canta muito lindo. Por guajiras. Eu tô tentando achar uma guajira aqui. Deixa eu botar baixinho. Não vou achar uma guajira agora aqui porque eu não preparei como as outras. Mas ele canta muito lindo por guajiras no
naquele documentário, no último documentário sobre flamenco que o Carlos Saura fez, e o nome dele é Arcángel. Ele também tem esse acento anasalado como o Diego El Cigala. Eu adoro ele, acho lindo demais. Yo estoy loco por saber, ando loco por saber si el querer que tú me tienes no es un barco de pau a que la marea se lleve, no es un barco de pau que Ele é maravilhoso e tem um trabalho muito... Ele tem uma voz mais aguda, ó. Como si no hubiera ay, si no hubiera otro remedio, cogiste y te tiraste en la calle en medio. Isso, ele formou muita gente e ele tem um jeito de cantar como os cantadores mais antigos. Antigos eu tô falando lá do final do outro século, né? Século XIX pro século XX. Ai, gente, eu já tô até perdida. Em que século que a gente tá? Do 18 pro 19. Do 19 pro 20. Ai, me ajuda. Já tô perdida. É o 20. A gente pode fazer uma live só com aquele box maravilhoso que a Del Puerto ganhou do Juan Guerrillos, que é incrível, assim, 19 pro 20, né? Isso aí. De cantadores antigos e que construíram a contemporaneidade do flamenco como a gente conhece hoje. Nem vou entrar em detalhes também para não misturar as coisas aqui. Bom, e para terminar, como eu não poderia deixar de fazer isso, porque eu comecei a nossa conversa colocando ele como um dos... colocando ele como um das escutas obrigatórias e das que mais me influenciaram e provavelmente influencia ainda a flamencos e flamencas do mundo inteiro. Não tem como escapar disso, né? Porque ele simplesmente foi o mestre dos mestres, o mestre dos magos. Então, vou deixar pra gente escutar aqui um pouco de Paco de Lucía com uma das rumbas que mais fizeram sucesso em todos os tempos. Esse é o Paco entrando. Sobre essa história do Paco entrando, no final de 2013, ele esteve aqui em Porto Alegre fazendo o último espetáculo com o qual ele circulou. E eu, muito
inocentemente fui lá para Araújo Viana, me sentei, tava tranquila, né? Pensei, puxa, que incrível, né? Uma oportunidade dessas, Paco, aqui na minha cidade, quando é que eu pensei? Mas eu não tava assim, né? Não tava exacerbada, assim, eu não tava... Daqui a pouco, eu tava numa posição boa, assim, eu olhei pra frente e vi uma sombrinha, assim, entrando, carregando a guitarra, né? Na mão, entrando, assim, na cena, na humildade. O meu olho, ele fez que nem, sabe aquele coisa que os clowns fazem, que pinga água pra frente, assim? Aconteceu isso comigo. Eu não conseguia nem... Me deu uma coisa, me deu uma emoção, me deu uma coisa tão grande. E depois eu passei o show inteiro, né? Rindo e chorando, assim, era uma... A simples presença daquele homem era algo, era um fenômeno, né? E ele foi um fenômeno e deixou pra gente uma obra inacreditavelmente potente. Eu me lembro do que eu escrevi assim na época que ele faleceu, que provavelmente é como se a gente tivesse convivido com Mozart, se a gente estivesse vivendo lá no período do romantismo, né, do classicismo. A gente conviveu com Paco de Lucía. Então ele foi esse cara que colocou baixo, flauta, percussão, bongô. Ele puxou o cajón peruano para dentro do flamenco. E o Rubem Dantas, brasileiro, baiano, super musical, incorporou isso de uma maneira linda. E até hoje a gente usa o cajón. Essa é uma das rumbas mais conhecidas do Paco de Lucía e se chama Guanaguana King Kong. Eu não sei por que tem este nome, isso é uma curiosidade que eu tenho. Pronto, falei. Tô procurando uma canção aqui pra gente encerrar então a nossa live de hoje. Espero que essas dicas tenham sido bacanas para todos, que todos aproveitem. Queria dizer que a gente nos próximos dias vai confirmar a parte... Agora começa a parte alta da música. Rumbíssima. É o Pepe? É o Pepe de Lucía? Ele fazia parte do sexteto, né? O Pepe. Acho que é isso, né? É demais, né? Vou colocar agora aqui um Paco e Camarão. Por tangos, pra gente terminar. Isso também foi um clássico da época que eu comecei. Foi um dos primeiros tangos que eu aprendi a cantar. Eu vivo enamorada e para mí tus besos son como la fuente de mi pensamento. É muito bom, né? E, enfim, vamos publicar
nos próximos stories e nos próximos posts do Del Puerto, a participação que vem pela frente aí nas próximas lives. Acessem o nosso canal no YouTube para assistir aos espetáculos que estão online. Acessem a nossa página no Facebook. Acessem os nossos perfis pessoais, que também geralmente tem conteúdo, a gente está sempre passando informações. Vou deixar algumas dicas ali em seguida. Agora, quando eu encerrar, coloco os links para as músicas nos nossos stories. Jaque, querida, Cecília, Odete, queridas, Janaína, abraços, Janaína. Quem mais tá por aqui? Temos mais uns minutinhos. Um monte de gente, ó, passou por aqui. Úrsula, Vanessa, um montão de gente. Ai, gente, não dá pra falar todo mundo. Sara, querida, Gabi, Rosana. Tô tentando ver todo mundo, mas ele vai apagando. Não vou mais mexer, que senão eu posso fazer bobagem ali. Muito obrigada por quem participou, por quem escutou, compartilhou, dividiu. Fiquem atentos à nossa agenda. Em seguida a gente vai estar divulgando. Vou deixar mais um pouquinho rolando aqui até terminar e a gente vai curtindo. Uma boa noite a todos. Fiquem em casa. Essa é a mensagem da Del Puerto para vocês. Se protejam e protejam a quem vocês amam. Fiquem em casa.